Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal da Central de Peritos. Já aconteceu de você olhar para um contrato de empréstimo e ficar com aquela pulga atrás da orelha pensando: será que esses juros estão certos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo num caso real, de uma pessoa que não só teve essa dúvida, como foi até o fim, desafiou um banco gigante e venceu. E olha, isso aqui é mais do que só uma história de tribunal. É praticamente um manual sobre como a informação correta e, claro, um bom trabalho técnico podem virar o jogo. E a pergunta que abre a nossa análise é essa aí, né? O contrato que eu tenho é justo? Foi exatamente essa a dúvida que deu início a toda essa história. Uma pessoa, como qualquer uma de nós, olhou para o papel e desconfiou. E a resposta que a justiça deu para essa desconfiança, gente, é daquelas que faz a gente repensar todos os nossos próprios contratos financeiros. Bom, e para a gente entender tudo direitinho, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai passar pela dúvida inicial, vamos analisar os juros para encontrar o abuso, ver qual foi a base da defesa, entender a tal da capitalização e, claro, chegar na decisão final e o que ela significa na prática. Vamos nessa! Então vamos lá, começando pela seção 1. Afinal, como é que essa briga judicial começou de fato? Tudo partiu de um produto financeiro super comum no mercado, um empréstimo com garantia de imóvel. Olha só a situação. Uma pessoa fez um empréstimo de um pouco mais de R$ 172 mil. No começo tudo parecia normal, aquele contrato padrão. Mas, com o tempo, ela começou a sentir que as contas simplesmente não fechavam. Sabe aquela sensação de que o custo do dinheiro estava pesado demais? A suspeita principal caiu justamente no coração de qualquer empréstimo, a taxa de juros. E é exatamente aí que um trabalho de análise técnica, como o que a gente faz aqui na Central de Peritos, se torna fundamental. E essa desconfiança sobre os juros nos leva direto para o centro do problema. Afinal, o que é que estava tão errado com eles? Bom, a partir de agora, os números vão contar a história pra gente. E que história, viu? Então, vamos lá. No contrato assinado, a taxa de juros mensal era essa aqui, 2,27%. Sozinho esse número talvez não diga muita coisa, né? É muito, é pouco. A gente só consegue ter a real dimensão do que isso significa quando a gente compara. E olha só essa comparação. Na mesma época em que o contrato foi assinado, lá em junho de 2017, a taxa média que o mercado praticava para esse mesmo tipo de empréstimo, segundo dados oficiais do Banco Central, era de apenas 0,81%. A diferença é absurda. E colocando um número do lado do outro, a coisa fica cristalina. Não estamos falando de uma diferencinha pequena, não. A taxa que estava no contrato era praticamente o triplo da média de mercado. Foi exatamente essa discrepância gigantesca que serviu como a principal prova no processo judicial. E aqui está o pulo do gato para entender a decisão da justiça. A taxa não era só cara, ela era mais do que o dobro, mais de 100% acima da média. E juridicamente falando, quando isso acontece, a gente cruza uma linha. A gente sai do campo da negociação comercial e entra no campo da abusividade. É quando a justiça entende que existe uma vantagem excessiva e injusta de um dos lados. Certo, mas aí a gente pode pensar: como é que uma pessoa sozinha consegue brigar com um banco gigante? A resposta, pessoal, está numa ferramenta legal muito poderosa que foi feita exatamente para equilibrar essa disputa: o Código de Defesa do Consumidor. E o que sustenta tudo isso é essa súmula 297 do STJ. Para quem não está familiarizado, uma súmula é tipo um resumo oficial de como os tribunais devem decidir casos parecidos. E essa aí diz com todas as letras: o Código de Defesa do Consumidor vale sim para os bancos. Ou seja, a relação banco-cliente é uma relação de consumo e o cliente tem que ser protegido. E por que isso é tão importante? Porque a maioria dos contratos de banco são o que a gente chama de contrato de adesão. Sabe aquele que já vem pronto com as letras miúdas? Ou você assina como está, ou não tem o serviço. Não dá para negociar as cláusulas. Por isso, a lei permite que um juiz revise esse contrato e, se encontrar algo abusivo, pode modificar ou anular aquela parte para restaurar a justiça. Mas não era só a taxa de juros que estava em jogo, não. O processo também entrou em outro detalhe bem técnico: a forma de cálculo desses juros. E aí a gente chega na famosa capitalização de juros, mais conhecida como juros sobre juros. Traduzindo de forma bem simples, é o famoso efeito bola de neve. Os juros do mês são somados ao valor que se deve e no mês seguinte, os novos juros são calculados em cima desse valor que já cresceu. A dívida vai engordando. A lei até permite que isso aconteça, mas tem uma condição bem clara para isso.
E essa condição é que a capitalização precisa estar escrita de forma clara no contrato. No caso aqui, a juíza viu que o contrato tinha essa previsão, então a prática em si era legal. O grande problema, e aqui que está o X da questão, não é a capitalização em si, mas aplicar essa bola de neve com uma taxa de juros totalmente abusiva. É essa análise detalhada que um perito contábil faz. E se alguém acha que pode estar passando por isso, o link para o nosso WhatsApp está aqui na descrição, ok? É só chamar a gente. Beleza. Então a gente tem, de um lado, uma taxa de juros abusiva e do outro, o Código de Defesa do Consumidor protegendo o cliente. Como é que a Justiça resolveu essa equação? Vamos ver agora a decisão final e o impacto dela. E a decisão da juíza foi um nocaute técnico, pessoal. Ela determinou 4 coisas bem diretas. Primeiro, mandou recalcular a dívida inteira, mas usando a taxa justa de mercado, aquela de 0,81%. Segundo, o banco foi obrigado a devolver tudo o que foi pago a mais por causa dos juros abusivos. Terceiro, outras taxas cobradas indevidamente, como a tarifa de cadastro, também tiveram que ser devolvidas. E por último, e muito importante, mandou tirar o nome da pessoa dos órgãos de proteção ao crédito. Uma vitória completa. E se você gostou de ver esse resultado, já deixa o like no vídeo e compartilha com quem precisa saber disso, porque ajuda muito o nosso canal a crescer. E a própria juíza resumiu perfeitamente o espírito da decisão. O objetivo não era simplesmente punir o banco ou anular o contrato, mas sim restaurar o equilíbrio contratual. Ou seja, fazer com que o acordo voltasse a ser justo para os dois lados, corrigindo a vantagem exagerada que a instituição financeira tinha conseguido para si. Então, qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? É que ninguém está sozinho nessa. A lei e as decisões judiciais são ferramentas poderosas para a gente garantir que os contratos sejam justos. E um laudo pericial contábil bem feito, como o que a gente produz aqui na Central de Peritos, é a peça-chave para provar essa abusividade na justiça. Se você precisa de uma análise assim, já sabe, o link do nosso WhatsApp está aqui na descrição. E para fechar, fica essa reflexão. A gente sabe qual é a taxa média de mercado para os nossos próprios contratos? Fica aí a pergunta, porque como este caso mostrou, conhecer esse número não é só um detalhe técnico, é uma das principais formas de se proteger financeiramente. Espero que essa análise tenha ajudado. Não esquece de comentar aqui embaixo o que achou e se já passou por algo parecido. Um grande abraço e até a próxima!